Olá, uma boa noite, sejam todos muito bem-vindos. É sempre uma alegria, uma honra e um prazer para todos os membros do PPG7, o Programa de Ciências Exatas e Tecnológicas, tê-los aqui conosco. E hoje, é com muita alegria, muito carinho, que a gente recebe o amigo Emerson Ricardo Ré, que é graduado em Geologia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho e mestre em Geologia pela Universidade de São Paulo. Possui MBA pela Universidade del Desarrollo e é fundador e CEO da Randbag Mining Investments, uma fintech de mineração certificada pela Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, e autorizada a operar como plataforma digital de crowdfunding para financiamento colaborativo em projetos de mineração. Ré, muito obrigado por ter aberto a sua agenda, por ter concordado em vir aqui dividir um pouquinho do seu conhecimento, seu vasto conhecimento conosco. Amigo, o palco digital é todo seu. Muito obrigado. Ô André, obrigado. Felizmente conseguimos, né? Depois de aí algum cruzamento de agenda, foi bem legal. A gente procura sempre estar atendendo essa demanda, né? De apresentar um pouco do que a gente conhece, né? São 23 anos aí nessa corrida, aprendendo, ensinando, compartilhando um pouco sobre a geologia, sobre mineração e como tratar, né, os dados e entender como é o fluxo dessa disciplina que é recurso e reserva, né? A atualização disso para manter a saúde do empreendimento mineral é sempre muito interessante, e foi assim que a gente foi galgando até chegar, né, na fundação da Randbag para acelerar esse vasto número de projetos que temos aí para aceleração. Então, obrigado por apresentar o vídeo, né? O vídeo é o nosso vídeo manifesto. Eu gosto muito nós tivemos em Goiânia no evento da Brasmin, e nós apresentamos esse vídeo, e a resposta desse vídeo foi muito interessante. Algumas pessoas me chegaram, cara, foi emocionante, foi muito legal, era isso que eu queria falar para o meu filho, era isso que eu queria explicar numa aula, tal. Então, achei sempre importante a gente passar o vídeo e transmitir o vídeo mais uma vez, tá? E depois eu tenho uma sequência de slides, tá? Já fazer um disclaimer aqui, é um composto, né? São slides que estão em português, outros estão em inglês, porque realmente é muito difícil a gente traduzir o que está sendo, né, a busca por minerais críticos, somente explicando os gráficos brasileiros, né? Então a gente tem aí um apanhado, tá? E, enfim, vamos lá. Quanto tempo vai demorar para você perceber que eu faço parte da sua vida? Desde que o mundo é mundo, eu sou a base para tudo quem esteve, está ou ainda vai estar aqui no planeta Terra. Eu posso estar no ar, cruzando o mar ou na estrutura de sua casa, no campo e na cidade. Eu também te acompanho em todas as situações cotidianas, desde o despertar até a rotina da sua casa e do seu dia a dia de trabalho. Das melhores refeições e reuniões de família, aquele momento solitário, ali estou só eu, você e mais ninguém. Eu estou na palma da sua mão, ao alcance dos seus olhos e também dentro do seu corpo. Estou presente na saúde, esporte, educação, medicina, tecnologia, indústrias e até mesmo no seu tempo de lazer e entretenimento. Você pode não perceber, mas também estou na arquitetura, moda, música, gastronomia e turismo. E sem distinção de gênero, idade, classe econômica ou nível cultural. Sem mim, não seria possível sorrir, sentar, correr ou voar. Não seria possível criar, aquecer e iluminar, desde uma simples lâmpada até uma cidade inteira. Na maior parte do tempo, ninguém pensa na minha existência, nos benefícios que proporciono ou quanto sou essencial para a vida moderna que levamos. Mas hoje, eu te convido a olhar ao seu redor e realmente refletir sobre mim. Tentar ver
como realmente sou, fundamental a todos, em todos os lugares e a qualquer momento. A base de tudo, que proporciona progresso, segurança e desenvolvimento. Quem sou eu? Muito prazer. Eu sou a mineração. Olha, esse vídeo é show de bola, amigo. Esse vídeo é maravilhoso, viu? E você sabe que esse vídeo... esse vídeo foi feito pelo estúdio Limonada de Belo Horizonte. Depois de uma reunião, eu explanei o que eu gostaria e eles me apresentaram uma prévia desse vídeo. E depois foram alterações assim, bem pequenas. Então, esse vídeo foi feito por uma especialista em vídeo que nunca tinha entendido o que é a mineração, e foi basicamente em cima de um bate-papo que ela fez o vídeo. Então, os créditos aí a gente divide com o Limonada, tá? Eles conseguiram capturar, eu acho que assim, os sentimentos de todo mundo que se envolve com a mineração. E eles fizeram um vídeo assim, apaixonado pela mineração. Acho que o mais bacana é isso, né? Exato. É bem legal. Bom, novamente, obrigado aí pela oportunidade, André. É sempre importante a gente falar sobre geologia, sobre recursos minerais, a base para tudo, né? E alguns anos atrás, numa conversa com o George Detomi, que está online aí, a gente sempre bate muitas ideias, né? A gente sempre é parceiro. E eu coloquei para ele que eu queria falar alguma coisa além do Life of Mining, né? E aí eu cunhei essa determinação, né? O Life of Exploration, Life of Mineral Exploration, né? Que é o que eu entendo que garante a saúde do empreendimento mineral, tá? Só um parênteses aqui, eu não estou vendo vocês, tá? Então, se alguém levantar a mão, por favor, André, me interrompe, tá? Então, a gente, na vivência, né, desses últimos anos, trabalhando com recursos e tomando aquele balaio de gato, que normalmente são os dados que vêm de uma campanha antiga, ou tem lá caixas ainda com disquete, né? Como que a gente vai fazer para interpretar isso tudo? Então, a gente entendeu que não é simplesmente você seguir o Life of Exploration, o Life of Mining, né? Ou seja, quantos anos a mina tem, né, à frente, né? Mas sim o que a gente pode fazer para que essa mina ela tenha uma saúde, ela seja saudável, ela tenha anos de vida, né? E se em algum momento isso falhar, para onde nós vamos, né? Então a gente definiu aí o Life of Exploration. E para começar, eu gosto muito desses dizeres do João Mueller, que é um geólogo que eu tive o prazer de conversar um bocado no 2004, quando eu estava na Paracatu, e no texto, no relatório do João, tinha esse texto, e eu passo isso em todo ano para a minha agenda, né? É como assim um mantra, né? Então, não conseguimos encontrar respostas para todos os nossos problemas. As que encontramos nos levaram a formular outras questões. Sentimos-nos hoje tão confusos como antes. Acreditamos, entretanto, que estamos confusos num nível mais alto e sobre coisas mais importantes. É isso que leva a gente sempre a estar buscando um gerenciamento contínuo para esse crescimento constante, né? Então, recursos minerais é basicamente isso, você não pode tirar o pé nunca, porque o que você está lavrando hoje, o que você está produzindo hoje, você tem que repor, senão o empreendimento mineral ele não vai ser saudável, né? Ele vai definhar em algum momento, e isso leva a gente sempre a acreditar que nós somos mais aproximadamente certos do que exatamente errados, tá? E essa é uma frase do Russos Dmitrakopoulos, que é um gênio da questão aí de geoestatística, simulação estocástica, e a gente aprende muito com isso tudo, né? E para falar de recurso, para falar de atualização, para falar de coisas que estão permeando o nosso dia a dia, né, com todo esse boom
dos minerais críticos, da transição energética, a gente precisa falar de macro-tendência, né? E macro-tendência tem dois fatores bem relevantes, os de longo prazo, tá? Que eu digo que os de longo prazo são aqueles que a gente não consegue manusear, né? Esse crescimento da renda, crescimento populacional, envelhecimento da população, essas questões elas oscilam e exigem e demandam mais ou menos o minério ou as commodities de acordo com o bem-estar, o conforto, guerras ou não, e atividades distintas, né? E os fatores impactantes, né? Que é o desenvolvimento sustentável, a evolução tecnológica, tá? E nesses dois que estão em verde, a gente pode abrir isso em vários outros que não cabem em duas horas, né? Vocês que são professores entendem bem que a gente está aqui colocando vários assuntos de diferentes, poderia ser praticamente um semestre aqui discutindo, a gente está colocando em 2 horas, mas é para abrir realmente, tirar esse gosto e a curiosidade de todos, né? E para falar de desenvolvimento sustentável e da evolução tecnológica, a gente precisa falar na Revolução Industrial, né? E aí uma coisa interessante, que eu até brinco quando a gente está falando de handbag, né? Por que investir em mineração? Porque mineração esteve desde a primeira Revolução Industrial. Mineração esteve quando o homem começou a fazer a flecha, morava numa caverna, começou a fazer uma flecha ou alguma coisa para cortar a carne dos animais, né? E agora, né, na 4.0, né, na quarta revolução, está latente, né? Isso está cada vez mais a busca por minerais que não fazem parte praticamente aí do que a gente conhece, né? Terras raras, vanádio, lítio, não são minerais que alguns anos atrás eram pauta de reunião, né? Hoje, qualquer roda de geólogo, né, de Minas, alguma coisa assim, o lítio faz parte da discussão, né? Então, as 4 revoluções, elas fazem parte da mineração, ou a mineração faz parte da revolução, né? Elas se chocam aí, mas é basicamente isso. Nós estamos hoje na 4.0 e ela só vai ter uma sequência, né, se realmente nós desenvolvemos a indústria mineral, né? E nada mais democrático, né, do que a gente falar de qual mineração você usa hoje, né? Hoje nós usamos várias. Só nesse exemplo, não vamos nem falar dos equipamentos que foram utilizados para fazer essa cerâmica, né, esse vaso sanitário, né? São 5 elementos aí diretos, tá? Então, nós vamos fazer aí, no meio da apresentação, nós temos algumas imagens, algumas figuras para fazer um bate-papo e seguir, tá? E nós caímos aqui no efeito flywheel, que é eu gosto muito de colocar isso quando a gente está conversando, porque é o que faz a roda girar, né? Então, a gente tem um novo mercado, a gente tem uma nova tecnologia, a gente tem uma nova gestão. Cada engrenagem dessa rotaciona, né, e exerce uma força na outra engrenagem para que essa força centrífuga aconteça. E mesmo depois que ela seja, que uma roda pare, as outras continuam a girar nesse efeito, né, de desaceleração. E não é uma desaceleração brusca, ela é contínua, suave, tá? E a economia, né, acelerada, aplicada à mineração, é o que a gente está vendo. Se a gente pegar o exemplo do lítio, tá? Que o lítio e as terras raras, né? Pegar o exemplo do lítio, porque a gente tem a Sigma Lithium em produção, tá? É um boom, né? Uma empresa que está valendo hoje aí mais de 4 bilhões de dólares e começou a produzir praticamente no semestre passado. E o que fez todo esse boom, né? É um novo mercado, é uma necessidade, é uma busca por uma tecnologia diferente, né? Isso necessita de uma nova visão de gestão,
né? Como você vai fazer para gerenciar toda essa incerteza, a agilidade disso tudo, tá? Então, o Flywheel é essa engrenagem que faz a mineração acontecer, né? Então, vamos retomar a Revolução Industrial, né? Na primeira Revolução Industrial, o que foi necessário, né? Pensando nesse flywheel, né? A gente desenvolveu o carvão, a gente desenvolveu o ferro, o manganês, tá? Então, toda essa necessidade de locomoção, de transporte, levou a gente a ter uma nova tecnologia, um novo modelo de gestão, e essa roda vai girando e cada vez mais aplicada, né? Mais acelerada, tá? E aí a gente pensa o seguinte, tá, mas, cara, esse flywheel, a mineração, tecnologia, tal, para onde nós vamos? Qual que é o tamanho desse mercado? Se a gente se atentar para o mercado brasileiro, tá? Nós temos um mercado brasileiro de 50 bi de dólares, né? Poxa, esse número é astronômico. Basta você ver o que as grandes empresas brasileiras fizeram nos últimos 3 anos, tá? Então, assim, o mercado brasileiro é gigante. Nós vamos ver um pouco mais à frente que é eu falo um buraco, né? Mas vamos ver assim, é um poço de oportunidade, tá? E se a gente pensar América Latina, passa a ser uma coisa realmente astronômica. É por isso que cada vez mais nós temos players interessados em vir para a América Latina, porque realmente é tudo factível, né? É fácil de desenvolver o projeto e ver o projeto acontecer. E aí, a gente partir de minerais críticos, né? E essa figura eu coletei no material do Minerais Críticos do Canadá, que eu tenho o prazer de fazer parte de algumas discussões, mas é um overview muito interessante que a gente pode levar aqui para o Brasil, tá? Então, todos esses minerais, eles entram na lista dos minerais que são considerados importantes para a transição energética. E os minerais que as principais nações estão buscando a independência, né? Então, se você bater o olho nessa figura, nós temos vários minerais dessa figura que nós temos no Brasil, em abundância, tá? E outros a serem desenvolvidos, tá? Então, a gente pode falar aqui, Canadá, Estados Unidos, Japão, Rússia, Inglaterra, Alemanha, Austrália, vários desses países estão buscando essa independência da China, que é a maior produtora de minerais críticos global, né? Então, essa busca ela é frenética e muitas dessas empresas estão buscando abrir esse campo no Brasil. E o Brasil, por vez, tem essa oportunidade, né? E aqui a gente vê, né, grandes diferenças nas taxas de crescimento e no tamanho do mercado entre os minerais. A gente observa que o cobre e o alumínio, ele está bem para frente aqui, né? Nem aparece nessa tabela, né? Então, qual que é a demanda, qual o crescimento de demanda hoje, né? Lítio, cobalto, terras raras, escândio, né? E qual o tamanho do mercado? Bom, o níquel está aqui, né? O vanádio, né? O zinco, temos todos no Brasil, né? E aqui, pensando, né, nos usos finais desse produto, né? Os minerais críticos também aqui, né, listados, grafita, lítio, cobalto, terras raras, vanádio, e aí para frente, tá? O Brasil tem essa oportunidade, tem isso na mão, tem essa possibilidade de desenvolver um mercado multimine, né? E esse gráfico ele é extremamente interessante se a gente observar o centro, o miolo dessa figura, né? E a gente analisar esses metais hospedeiros, tá? Todos eles nós temos no Brasil, tá? E do centro para fora são os minerais que estão apadrinhados, estão mais conectados aos metais hospedeiros, né? Então a gente imagina o quê? Né? Nós temos os hospedeiros no Brasil, nós temos esses metais e temos possibilidade de encontrar esses elementos subprodutos, e o que carece é a tecnologia, né? Como recuperar esse material, como processar esse material, como transformar isso economicamente viável, tá? E mais uma dessas nossas figuras, né?
qual mineração você usou hoje, e aqui vem novamente o níquel mais o cobre mais o zinco, né, e o tungstênio. Abro um parênteses que ontem eu assisti uma palestra do Caio Tavares, que apresentou da SEG do Rio Grande do Norte, uma palestra sobre as ocorrências de tungstênio, cobre, na Borborema, e é impressionante, né? O tungstênio da Borborema, né, alimentou vários anos as indústrias globais, né? Desde aí da Segunda Guerra Mundial, alguma coisa que o vale, tá? Aqui, novamente, o nosso amigo Flywheel, tá? Explicando que é como garantir a saúde do empreendimento mineral. Se a gente volta nessa figura, a gente entende sobre a questão da gestão. Como que você vai garantir que o teu projeto, a tua mina, ela vai ter anos de produção positiva, né, dentro do que você usou, novas tecnologias, um novo mercado, como que você desenvolve isso. E vendo toda essa dificuldade de ano após ano a necessidade de repor o que você estava lavrando, né, o que estava sendo lavrado anualmente, trouxe essa ideia de qual que é a melhor estratégia para que o teu plano de vida da mina não tenha um decréscimo ano a ano. E aí você leva uma estratégia de benchmark que, se você, por exemplo, ouro, né? Se produz 100 mil onças de ouro ano, essa produção ela vai sair das reservas provadas e prováveis. Se você produziu 100 mil onças por ano, necessariamente existe uma busca por 200 mil onças de ouro, no mínimo indicadas, de recurso, para chegar em novas 100 mil onças de ouro de reserva. Então, essa conta, ela é necessária para a gente garantir essa saúde do empreendimento mineral. Nós vamos falar um pouco mais detalhado à frente, mas dentro desse contexto de Life of Mineral Exploration, para garantir essa reposição, a gente, então, definiu 2 pontos. Como que é o Life of Exploration em projetos embrionários? E como é o Life of Exploration em projetos em operação ou próximos de operar? E, para isso, a gente criou 2 organismos, tá? O organismo Handbag, que é a plataforma de investimento participativo em projetos embrionários, tá? Onde cada brasileiro pode ser sócio de um projeto de ouro, de ferro, que seja, e o Growth Academy, que é o organismo onde a gente traduz esses anos todos de experiência em como você pode colocar isso dentro de um contexto de operação de mina para que o Life Exploration aconteça, tá? Para que a vida da mina ela tenha uma continuidade saudável, tá? E aí a gente vai fazer um reverso, que eu vou falar primeiro do Growth Academy e depois da Handbag, ok? Bom, e aí a gente precisa falar um pouquinho da base, tá? E a base é o gráfico dos 3 horizontes, tá? Que McKinsey apresentou isso anos atrás, e essa é uma compilação, uma adaptação sobre o gráfico da Startacy, que eles apresentam isso sobre business, e basicamente o Life Exploration consiste nos 3 horizontes, no Now, H1, no Next, no H2, e no New, H3. E aqui a gente traduz isso para dentro da mineração, tá? O H1 é a geologia de mina, é o que está pagando a conta, tá? E entre 65% a 75% do orçamento, dos esforços, de toda a estratégia da empresa, vai no H1, tá? Não tem como isso não ser dessa forma, porque é o que paga a conta e é o que banca o H2 e o H3. Tá? O H2 é o nosso near mine, step out, ou brownfield, é aquela sonda que está
entendendo a continuidade do minério logo depois da mina, tá? É aquele mapeamento, é a geofísica, é aquela geoquímica nos arredores da operação, tá? Esse H2, a porcentagem de atenção para esse elemento, ele oscila aí entre 20% e 30%, tá? E o nosso H3, que é a menina dos olhos da exploração, né? Eu digo o seguinte, empresa que não tem o H3, que não tem a exploração greenfield, ela está fadada a morrer. E a gente fala isso com experiência, tá? A gente já viu isso acontecer mais de uma vez, infelizmente. Ah, mas colocar dinheiro em exploração, como eu já ouvi, né, pagar cerveja para o geólogo, né? Né? A exploração H3 é o dinheiro que pode dar em nada, sem dúvida nenhuma, né? É o risco, é o alto risco. Mas o H3 é o que vai gerar, tá, a continuidade do empreendimento. Então, 10%, 5%, 15%, algumas empresas destinam 20% do teu tempo, da tua atenção para o H3, tá? Porque é o próximo passo, né? E é uma variação grande, sem dúvida nenhuma, tá? Então, nós vamos voltar nessa figura depois, mas esses são os 3 horizontes que definem o Life Exploration for Mineral Enterprise Strategy. Essa é a realidade, tá? E nós temos aqui mais segurança e, logicamente, muita incerteza, menos segurança, tá? E aí vem aquela questão, como que eu entendo isso no Life Exploration para a gente chegar numa operação de mina? Eu digo que é o seguinte, recurso de 43-101, né, recurso de longo prazo, não faz mina, tá? Então, cada vez mais a exploração tem que estar atuando para que, ano a ano, né, exploração, médio prazo, curto prazo, para ir acontecer a mina, né? Então, recursos medidos indicados do curto prazo é o que realmente vai gerar reserva, provadas e prováveis, e isso sim que vai fazer mina, tá? E é o famoso gráfico, né, que está no 43-101, no JOR Code, na CBRR, né, recursos inferidos, indicados e medidos, recursos indicados, recursos medidos, viram reservas prováveis e provadas, recursos inferidos não viram reservas. Algumas empresas utilizam os recursos inferidos para definir o life of mine, strategic life of mine, né? Que é o plano de lavra estratégico, que vai definir onde a gente vai ter um plano de sondagem para o refinamento e tal. Fantástico, tá? Esse plano, ele nunca é o plano que você vai reportar oficialmente para o board ou para os stakeholders, né? É um plano in-house, né? E esse gráfico aqui é o gráfico clássico da classificação de recursos minerais, que, se olhando de uma outra perspectiva, o recurso inferido é o cachorro atrás do osso, o recurso indicado é o cachorro cavando para pegar o osso, e o recurso medido é o osso na boca do cachorro. Então, nós temos aí um aumento da confiança de estimativa, tá? Então, às vezes, você tem um inferido, uma malha de sondagem de 100 por 100 para um depósito de ouro, você não faz mina com essa estimativa, né? Então, necessita-se mais sondagens, né, para que isso seja traduzido até chegar a recursos medidos, e aí sim nós vamos ter reservas, né? A gente que está à frente dessas discussões com players embrionários, alguns players maiores, que a gente recebe toda semana, praticamente, as melhores jazidas do Brasil, né? E definidas com meia dúzia de sondagem, tá? E valendo aí muito dinheiro, tá? Então, o que a gente fala é o seguinte, legal, a tua jazida pode valer tudo isso, tá? Mas nós temos que sondar mais. E qual que é o investimento para isso? Então, o benchmark diz o seguinte, vou pegar o ouro de novo como exemplo, tá? Para você ter 1 milhão de onças de ouro a uma classificação indicada para medida, você tem que ter gasto 25 milhões de dólares,
tá? Ou seja, a conta é $25 gasto para cada onça de ouro identificada, né? Reportada, tá? Então, a conta, ela é alta, né? Para quê? Porque a resposta também ela vai ser alta, tá? E pensando em tudo isso, né, a gente criou esse mind map alguns anos atrás. Eu tive que colocar aqui com outra letra, porque não estava impossível de ler o amarelo, mas toda esses itens, posso dizer assim, né, cada tópico desse é um componente para você ter, no final do dia, uma tabela de recurso medido, indicado, uma tabelinha de inferido para você conseguir converter isso em reserva, tá? Isso que a gente está colocando na tela agora é o que há de melhor em termos de estimativa, desde o momento que você coloca a tua sonda, né, na boca do furo, você tem ali o teu controle, né, o teu que aquecer, até a estimativa. Quais são as boas práticas para fazer isso tudo? Então, essa é a briga, né? Depois a gente vai ver essa questão ali do Growth Academy, né? Que eu digo o seguinte: empresas de mineração, por favor, não queiram fazer recursos minerais, reservas minerais em 2 meses e reportar isso no 43.101. Isso não é tarefa, disciplina para ser feito em 2 meses. Isso é um crescimento constante, né? Cada atividade dessa aqui vai ser tratada com tempo, para ter tempo de resposta, para voltar, para checar, para mandar para um outro laboratório fazer um cross-check. Isso não se faz em 2 meses, tá? A gente vai ver um pouco mais à frente sobre isso. E, para a gente pensar, tá? Essa frase não é minha, infelizmente, ela é de Mark Twain, que está no livro Mine Investment Analysis, né? A mina é um buraco de propriedade de um mentiroso. E lendo essas questões desse livro, a gente entende o seguinte: por que o Mark fez essa ponderação? Porque tudo que tem na mina é baseado em estimativa. E, infelizmente, a gente só vai saber se aquilo que a gente estimou estava certo depois que a mina foi exaurida. Tá? Não tem outra forma. Então, tudo que sai, né, das projeções, né, dos relatórios e tudo, são projeções, né, baseados em dados que têm interferência humana desde o início, né? Eu costumo dizer o seguinte: aquele amostrador da mina subterrânea que está lá embaixo, com macacão, bota, colete, toda paramentado, aquele cara tem que ser muito bem conduzido, você tem que saber como está a família, como que ele dormiu, se ele está bem, porque tudo o que o geólogo vai fazer depois, o que o engenheiro de minas vai fazer depois, no planejamento, depende daquela amostra de curto prazo que vai definir se a mina vai ou não vai para frente, né? Por isso que o Mark botou isso, e temos mais um item do nosso dia a dia, né? Básico, todo mundo usa, né? Democrático, tá? Molibdênio, níquel, cromo e ferro, indispensável para o nosso dia a dia. E se você falar, eu uso garfo plástico, piorou, né? O item aí ia multiplicar, tá? Chegamos, então, na Growth Academy, tá? Essa ideia saiu depois de algumas reuniões para a gente atender algumas empresas que buscavam aclarar o que estavam dificultando a vida, né? E aí a gente pode listar alguns tópicos que, desde gestão, ego, dificuldade de entendimento, dificuldade de operação, como traduzir a geologia para aquele contexto operacional, né? E nós cunhamos esse termo, Growth Academy, e levamos ao entendimento de como fazer, né, esse plano estratégico para um crescimento orgânico, né? Então, as empresas buscam outros projetos para serem adquiridos, para serem unificados, mas o mais interessante e, entre aspas, o mais barato é você ter um crescimento orgânico dentro da sua própria unidade,
né? E é isso que a gente começou a desenhar e chegamos na seguinte questão, né? Deixa eu só ver se eu não pulei aqui. Tá. E aí a gente tem 2 itens importantes, tá? O Life Exploration, tá? E como evitar a perda de recursos minerais no longo prazo. Porque uma coisa é eu identificar como nós vamos garantir a saúde, trazendo mais recursos. E outra coisa é evitar de como eu vou perder aquilo que eu consegui identificar e conseguir colocar para dentro da tabela, para dentro do nosso statement, né? Tá? E aí a gente trabalhou em cima desses 2 itens, tá? Novamente, o Life Exploration, tá? Dentro dos 3 itens que a gente já falou, tá? E aqui é interessante a gente colocar isso para dentro da mina, né? O que nós vamos fazer dentro da mina para isso acontecer? Tá? Nós vamos trabalhar desde a operação no H1, tá? Na operação da mina, para que a gente possa garantir a lavra de não 100%, porque o 100% não existe, né? Mas próximo a ele, tá? Daquilo que você planejou e ter uma boa reconciliação até trazer aquele corpo que foi identificado no meio do caminho, tá? E nós entendemos, então, que existe uma possibilidade de ter um suporte as a service, como o pessoal, um termo de moda, né? Ou seja, um suporte para cada necessidade, para cada unidade da empresa, não fugindo da teoria, né? Que no final do dia todas sofrem de um mesmo pacote de problemas, tá? Ou de dificuldades, né? Como eu disse, ego, dificuldade de operação, de gestão, equipe, ferramenta, né? Entendimento do que vem a ser aquele corpo mineral. Então a gente definiu que é um estratégico, é um tático e um operacional, tá? E aí a gente então estabeleceu 5 fases. Essas 5 fases são o que a gente aplica para desenvolver e chegar nesse roadmap, tá? Então, o roadmap aqui, né, o que normalmente acontece, né, hoje em dia, né, no atual, tá? Existe uma busca por estar desenvolvendo tudo ao mesmo tempo, e não é uma coisa lógica, não é uma coisa estratégica. E aí, dentro da linha do bloco futuro, a gente coloca isso dentro dos 3 horizontes de McKinsey, né? E dentro desse Life Exploration, trazendo mais continuidade, né? Eu digo o seguinte, o modelo que sai da exploração tem que ser um modelo que vai ser continuado pela equipe de growth e que vai ser continuado pela equipe de mina, tá? Não são 3 modelos separados. O conhecimento ele deve ser desenvolvido, ele deve ser contínuo, né? E só assim que você consegue levar isso para um esquema de reconciliação e ter totalmente um que aquecer desde a ponta até a outra ponta. E aí você tem realmente uma maior facilidade de ter o que você planejou, o que você operou e produziu dentro de uma lógica de reconciliação, tá? Por quê? No final do dia, esse gráfico, né, essa pirâmide, é o que o geólogo ou a equipe de geologia precisa fazer para que lá no final, no E6, você tenha um modelo geológico como base para o planejamento, tá? Esses 6 itens, algumas empresas fazem mais ou menos, cortam um pouquinho aqui, tiram um pouco lá, depois tem que arrochar para o outro lado. Não tem jeito. E isso a gente vê dentro de uma matriz lógica, tá? De como executar isso. Por quê? Os itens de 1 a 5, tá? São os itens que você vai poder maximizar as reservas, os recursos. Então, se a gente lembrar, né, do gráfico dos 3 horizontes de McKinsey, né, do Life Exploration, né, os 5 itens dessa matriz, elas são exatamente para você maximizar aquilo que está sendo descoberto, aquilo que está sendo refinado. Qual que é o meu máximo dos recursos? E nesse máximo, eu faço a manutenção das reservas. O que é a manutenção da reserva? Novamente, vamos retomar aquilo que a gente falou um pouco atrás. Se eu produzir
100 mil onças de ouro. Eu lavrei reservas provadas e prováveis. Para eu repor reservas provadas e prováveis, eu tenho que, no mínimo, e esse número é benchmark, ter o dobro de recursos medidos e indicados. Para quem não está familiarizado, a diferença entre recurso e reserva são os fatores modificadores da mina, ou seja, custo, preço de venda, quanto eu vou recuperar, teor médio, esses fatores. Então, eu maximizo os meus recursos, faço a manutenção das reservas, e com isso eu consigo operacionalizar, otimizar as reservas, e aí eu operacionalizo as reservas que estão aqui nesse ponto. Ou seja, o que eu vou produzir foi exaustivamente estudado, detalhado. Então, eu não tenho, ou melhor, eu tenho o mínimo de fator que pode dar um erro, pode dar um risco. Porque eu levei tudo isso muito bem pautado desde o meu início. Tá? E claro que depois disso, né, há uma harmonia entre as espécies. Né? Geólogo fala com engenheiro e dá até para tomar uma cerveja, porque aqui é onde sai realmente todas as discussões factíveis. Tá? Não é fácil fazer essa operação das reservas e que a produção seja realmente dentro de um limite aceitável. Né? As variações, elas são normalmente grandes. Tá? E a unidade que consegue manter isso sob controle e que as equipes tenham ainda vida, né, pode ser realmente uma coisa a ser estudada e colocada para outras gerações. Tá? Por quê? As empresas esquecem que os novos depósitos, mesmo em minas operacionais, precisam de você ter a hipótese, você precisa validar, você precisa gerar o negócio, você precisa entender que aquilo pode ser produtivo. E aí você vai ser feito à escala, né? Você vai produzir realmente. Tá? Não é simplesmente eu identifiquei um novo corpo, eu posso garantir que aquele corpo tem a mesma característica do corpo paralelo. Isso não funciona assim, né? Infelizmente. Tá? Por quê? Né? Levando essa questão da operação, do bloco, e também eu posso colocar isso dentro da questão da sondagem, da malha de pesquisa, né? Eu tenho um pequeno bloco amostrado, né? Eu tenho uma grande variância. Né? E se eu tenho um grande painel amostrado, a minha variância ela é menor, sem dúvida nenhuma. Né? Eu tenho 10 pessoas tomando coca, né? Eu tenho uma pessoa tomando coca, eu tenho 200 mil pessoas tomando coca, a minha variação sempre é menor. Tá? E aí chega no gráfico que eu acho muito interessante. Tá? Então, dados, riscos, e quando você começa a pesquisa, quando você começa a entender a malha de curto prazo, ou mesmo a malha que vai garantir a tua produção, o teu risco é grande. Você tem pouca sondagem, pouco dado, e você vai realmente pesquisando, aumentando o seu pacote de dados. Seus dados vão aumentando, o seu risco vai diminuindo, até que isso acontece. E aí é que eu chamo, né, do limite da curiosidade, que é onde quebra a perna de todo mundo. Né? Eu me lembro que quando a gente começou, alguns anos atrás, né, nós tínhamos, talvez o Tom me vai rir agora, nós tínhamos mapas, sessões, disquetes, e precisava fazer daquele pacote de coisa um projeto. Né? Acho que todo mundo aqui, grande maioria, passou por isso. E às vezes as informações elas tinha tanta informação que algumas delas tinham que falar, não, isso aqui eu não vou precisar agora, que era exatamente isso. Qual que é o limite da curiosidade para eu fazer isso aqui acontecer? Né? E às vezes as pessoas vão sondando, e não chegam a lugar nenhum. E para isso, existem várias ferramentas, desde simulação estocástica, detalhamento, tal, para que você evite esse gasto, né, e essa quebrada de perna. Tá? Mais uma das lindas figuras da handbag, né, um creme dental, aí está a nossa necessidade diária. E
O aumento da lucratividade está diretamente associado ao aumento da capacidade seletiva da operação, né? Isso é do nosso amigo Marcelo Godoy, de 98, na tese de mestrado dele, e é basicamente isso que a gente fala sobre como você vai evitar a perda, né, dos recursos e como você vai operacionalizar isso, né? Lembra, a gente falou de como a gente pode aumentar os nossos recursos e vamos falar um pouquinho de como a gente vai evitar, né? Então, dentro da sua mina, tá, você tem blocos que estão no orçamento e estão no plano de lavra, né, ou em verde. Aí você tem blocos que estão no plano, mas não estão no orçamento. E você tem blocos que estão no orçamento, mas não estão no plano de lavra. Isso, na hora da operação, vira uma loucura. E como que o geólogo estimador e o engenheiro de minas do planejamento vai fazer essa retroativa, porque no final do ano você precisa reportar isso tudo, né? E como você vai evitar de perder isso, tá? Porque um bloco que não estava no plano, não estava no orçamento e entrou no plano, tá? É porque o curto prazo fez o trabalho muito bem feito, tá? E foi um detalhamento. E isso precisa ser considerado, tá? E então a gente criou uma análise crítica sobre isso aí, tá? Onde nós temos o longo prazo, o curto prazo e a questão operacional. E a combinação desses três senhores que vai fazer a decisão de você seguir ou não com a tua análise de falha, tá? E essa análise de falha, se ela for seguida à risca, ela vai te dar um bom resultado. Por quê? Se você tem um modelo de longo prazo e você tem um modelo de longo prazo, esse modelo de longo prazo mostra que determinado bloco ele é minério e você chega com um curto prazo, ele não é minério, você tem uma variação muito grande que está te levando a um problema. Só que o contrário também é um problema. Se você não tinha e o curto prazo identificou que você tem, todo o teu plano vai mudar. E essa análise de falha, ela tem que chegar ao máximo de dizer o seguinte: eu preciso de uma ferramenta ou eu preciso de um suporte para que a minha produção, né, o meu produto final seja o mais preciso possível para que o meu cliente não me ligue dizendo que recebeu o produto errado ou vou pagar uma multa por isso. Então, quando a gente coloca todos esses fatores para alimentar o longo prazo, eu posso, né, eu vou pegar um parênteses aqui de uma mina que eu trabalhei que tinha cobre e ouro, tá? Mas tinha 5 elementos que eram contaminantes. E o cliente, ele pagava pelo preço de material que não tinha contaminante. E se tivesse contaminante, nós tínhamos um cliente B, que aceitava o produto com contaminante. Mas, se eu mandasse o produto para o cliente A, que pagava mais pelo produto premium, com contaminante, o custo de ida e de volta era da empresa que eu trabalhava. Então, nós tínhamos que definir uma estratégia para que sabêssemos de antemão qual é o produto que nós temos para ofertar para o A ou para o B, e evitar perda, estresse e maximizar os ganhos. Então, esse conhecimento do Life Exploration, o conhecimento do plano, né, detalhado dentro do que a gente chama de Growth Academy hoje, passa a ser uma estratégia importantíssima para que tenhamos, desde o início da operação, controle de qualidade, best practice, até o cliente, né? Até o cliente. O cliente vai fazer a análise dele e vai falar 100% legal, está aqui o pagamento e está aqui o prêmio. Ponto, né? E isso leva a gente ao seguinte: quando eu trabalhava com estimativa, recursos, né? Hoje, infelizmente, eu estou do lado de cá dessa cadeira, né? Eu acreditava que a incerteza em estimativas de teores é frequentemente uma das maiores fontes de risco para projetos de mineração. E hoje, do lado de cá da cadeira, eu tenho certeza que essa frase ela é escrita assim, tá? A incerteza é frequentemente uma das maiores fontes de risco para projetos de mineração. Por quê? E aí a gente vai começar a migrar para a handbag,
né? A gente tem falado com diferentes players de investimento, diferentes players, desde bancos a fundos especializados, a organismos que trabalham com mineração. E a gente tem escutado a seguinte questão: a incerteza é muito grande, né? O risco é muito grande, né? Me traz um projeto viável que não vai faltar dinheiro. Então dinheiro para projeto de mineração não falta, desde que a incerteza seja pequena, tá? Eu escutei de um fundo de investimento em São Paulo um tempo atrás que falou: eu prefiro investir no agro porque eu vejo a tempestade chegar. Esse negócio que vocês sondam lá embaixo, né, com um furinho de uma garrafa PET, né, se a garrafa PET ainda está lindo, eu não consigo identificar, né, vem da história do Mark, né, uma mina é um buraco de um mentiroso, é muita estimativa, é muita incerteza, mas para quem aceita o risco, as recompensas são gigantescas, tá? Então, essa frase para mim mudou desse ponto e, né, eu tenho certeza que não haverá transição energética sem aceleração de projetos embrionários de mineração. Isso é fato, né? A incerteza existe, o risco existe, mas a necessidade de também existe e é cada vez mais latente. Então, projetos embrionários, e o Brasil está pulsando esse tema, eles são fundamentais para garantir a transição energética, né? A transição energética, ela não vai acontecer com o botão on-off, né? Corta o óleo diesel, corta, né, o gás e vamos aí entrar com o vanádio, vamos entrar com o lítio, vamos entrar com o cobalto, né, o que venha mais aí gerar bateria, né, porque a bateria precisa ser carregada de alguma outra forma. E não é só de lítio que é feita a transição energética, né? A gente precisa de ferro, a gente precisa de alumínio, a gente precisa de cobre, a gente precisa de um monte de elemento que vem junto, tá? E a indústria 4.0, como eu falei anteriormente, ela não vai ter continuidade sem aceleração de projetos embrionários. É viagem a gente imaginar que está tudo bem. Não está tudo bem, né? E aí que vem a handbag, né? Em 2000 e alguns anos atrás, antes da pandemia, a gente começou a rabiscar essa ideia, né? Porque veio de uma frustração, né? A gente estava, eu e o Tommy, a gente estava em Toronto em 2019, eu tinha vários projetos na mesa para a gente apresentar para investidores e, bom, a gente não, né, eu não vendi nada, né, não consegui nada, foi assim, frustrante, né? A gente comprou projetos, inclusive, hoje, um parênteses, tá? Projetos, inclusive, que hoje estão com 3 milhões de onças de ouro, tá? Estava na minha mão em 2019 nesse evento, tá? E ninguém aceitou o risco. E na volta para o hotel, o que está faltando, né? Eu pensei, o que está faltando para o Brasil deslanchar com os projetos que nós temos, né? O que é a diferença? Onde que está a diferença? Porque quem faz os projetos do Brasil somos nós, os brasileiros. Onde está a diferença? E aí, a conclusão é que os projetos eles são acelerados porque lá fora tem gente com apetite para risco, tá? Para incerteza. Eles entendem que a incerteza vai gerar uma possibilidade de altos ganhos. Então, nada mais justo do que a gente pensar em trazer 100 cheques de 10 mil reais, ao invés de um cheque de 1 milhão. E essa ideia toda, né, eu já era um entusiasta do crowdfunding no Brasil, já investia pela CapTable, empresas de captação coletiva. Eu fui estudar e a gente fomentou e colocou na mesa em 2019, 2020, na verdade, tá? Uma semana antes da pandemia, eu fiz o primeiro esboço disso e foi desenvolvendo a que hoje é a handbag, e a gente está, vocês vão ver um pouco à frente, a gente está muito perto dos lançamentos acontecerem agora, tá? Então, Handbag Mine Investment, essa é a ideia, e nós somos aí uma plataforma que faz a conexão entre investidores e projetos de mineração, tá? Então, a gente atua desde a concepção do projeto até a viabilidade técnica, tá? É uma mine fintech, tá? Essa é
a principal ideia da Handbag? É como vou trazer investimento, solução financeira para a mineração, tá? Considerando todo o arcabouço tecnológico que nós temos entre os dois lados. Tá? E aí a gente está dentro da CVM, tá? A gente está dentro da normatização da CVM, nós temos a certificação para atuar, nós temos um protocolo de ESG interessantíssimo, tá sólido, nós temos uma estratégia de marketing sendo aplicada e nós temos uma estratégia que está para blockchain, para que seja feita toda a rastreabilidade do que vai ser incubado na plataforma, tá? E o mercado de ações de mineração no Brasil. Esse é o nosso objetivo, nos estabelecemos como referência de mercado de ações de mineração no Brasil. Essa cadeira, ela está pulsando no Brasil, tá? E por quê? Porque, como a gente viu anteriormente, o mercado é gigantesco, tá? 80% dos projetos, na verdade, 88% dos projetos de mineração no Brasil são embrionários, tá? As empresas embrionárias. E uma oportunidade de bilhões, né? 70%, de acordo com o nosso amigo Rodrigo da Anglo-América, são 74% do subsolo brasileiro não é conhecido, tá aí para ser pesquisado, tá? Novamente aqui, esse número, 88%, né, pequenas e microempresas. Então, se você pensar, 1,4% são as grandes, 10,4% são as médias, e dentro dessas médias e grandes, nós temos todo aquele pacote que é esse pacote de 50 bi que aconteceu nos anos passados. Tá? Então, o mercado ele é totalmente factível para o pequeno empreendedor. E quais são as dores do mercado do early stage? Né? São projetos de exploração mineral sem financiamento, são micro e pequenos projetos de produção mineral sem financiamento. O mercado internacional, né, só a Bolsa de Toronto, ela quer triplicar o número de empresas listadas em Toronto e investindo no Brasil. Hoje são 36. Então, se a gente fechar os olhos agora, nos próximos 10 anos, a gente precisa de 70 novos projetos. O Brasil não está preparado para isso. Então, falando de 70 novos projetos em fase de viabilidade. Né? E temos aqui operações de minas antigas disponíveis para exploração em profundidade. O Brasil, quem conhece a região norte do Brasil, sabe que isso é totalmente factível. Né? Rejeitos minerais de operações antigas com teor a ser recuperado e meio ambiente a ser estabilizado. Outro item pulsante no Brasil. Tá? E projetos com atraso no desenvolvimento por falta de documentação e qualificação para o financiamento. Né? Então, a gente tem participado de várias rodadas de reuniões e discussões sobre financiamento de projetos de mineração. E a dor desses projetos que, para serem listados em B3, em B4, ou na TSX, ou na Austrália, é essa necessidade de você ter um 4301 ou um JOR Code, que para fazer isso precisa de muito dinheiro, porque não é só você fazer o documento em si, né? O documento em si, dependendo onde você for bater a porta para desenvolver esse 4301, né, esse relatório técnico, você vai gastar aí 200, 300, 400 mil reais. Tá? Mas o que está atrás desse 4301 são sondagens, geofísica, testes de metalurgia, testes de recuperação, e isso tudo custa muito dinheiro. Né? E o que a Handbag está propondo é, vamos fazer isso juntos. Tá? De que forma? A gente entende o teu projeto, a gente traz o teu projeto para dentro, é exatamente isso, né? A gente entende o teu projeto, a gente traz o teu projeto para dentro, a gente faz toda a análise jurídica, toda a análise técnica, toda a análise financeira, a gente entende isso tudo, leva para o marketing, traz os investidores. Que tipo de investidor? O investidor que tem R$ 1.500, ou o investidor que tem 15 milhões de reais, tá? E esse projeto vai para uma prateleira, vai para uma vitrine, e aí sim ele pode ser negociado com múltiplos investidores ou múltiplos players, pagando-se o justo, pagando-se o que nós estamos falando que é válido para o setor mineral. Né? Eu gosto de, sim, aí, né, só para pautar, né? Esse é o novo ciclo de investimento em projetos de mineração. Por quê?
O que a gente vê no passado, né, vamos falar aí dos anos 80 até meados aí da década passada, é que o sonho do empreendedor mineral, e aí desde do tio da padaria que tem uma fazenda e ele fez o requerimento da área lá porque ele viu o minério de ferro no quintal, ouviu lá uma lavra garimpeira de ouro no passado e tal, e ele requereu, mas ele não foi atrás, ele não fez nada, só requereu a área. O sonho dele é que vinha uma grande, pagasse ali 2, 3 milhões de dólares para ele e todo mundo feliz. Isso não acontece mais. O que acontece é, eu chego no teu projeto, eu entendo o teu projeto, eu te pago uma luva pequenina, tomo 85% do teu projeto, e se lá na frente, depois que eu decidi investir, e eu investir, e tiver um sucesso no teu projeto, eu te pago um outro bônus, eu te pago um gate. Né? Isso é o que tem acontecido com as empresas que têm girado pelo Brasil. O que a gente está propondo é, não faça isso agora. Vamos entender o teu projeto, vamos acelerar o teu projeto trazendo múltiplos investidores, e lá na frente, quando o seu projeto estiver viável, a gente faz essa negociação com outro limite de valores. Tá? E isso a gente não escutou nenhum não até agora. Tá? A gente escutou uma única vez que foi, vou tentar de novo na onde eu já estou listado. E graças a Deus o cara teve sucesso, rodou. Tá? Então a gente está realmente muito feliz com o que a gente tem visto hoje. Tá? Hoje na mesa nós temos um pool de projetos em diferentes níveis de maturidade, tá? Para a gente lançar esses projetos. E a nossa proposta é, 2024, temos 4 ou 5 projetos listados na plataforma, sendo acelerados pelos especialistas da plataforma. Tá? Esse é o nosso site. Visitem, cadastrem-se, sigam. Estamos nas redes sociais. Se o Gabriel estiver vendo, ele vai puxar minha orelha. Instagram, Facebook. Nós estamos também entrando mais fortemente no LinkedIn, mas cadastre-se no site, tá, para receber as novas notícias, o que a gente tem feito. Aproveite o dia, tá? Isso é fundamental. E valeu demais. Obrigado, André. E aberto para perguntas. E aí embaixo está meu contato, quem quiser escanear, fiquem à vontade. Falei a beça. Não falou não, Ré. Muito obrigado. Foi excelente a apresentação, tá? Muito boa. Você tem que voltar, Ré, agora para falar para mim só de que aquecer, só de recurso reserva, só de dar várias aulas para a gente, tá? Já, assim, ó, já se sinta convidado para voltar e para destrinchar agora esses termos que você passou assim muito superficialmente, que a turma tá doida para aprender aqui, viu? Você sabe que eu estava bom ontem, eu comecei a refazer a apresentação, ela tem um fundo branco porque ela nasceu de novo, né? E aí eu querendo colocar um pouco mais sobre o mercado, né? E aí fica assim, o que eu vou pôr mais aqui, né? Então eu tirei um pouco de geologia, eu tirei de aquecer, de modelamento eu tirei também, né? Porque realmente assim você precisa um vai e volta, né, cara? O tema de... E eu gosto muito das minhas conversas com a Ana Carolina Chiaregatti, quando a gente encontra para as visitas, eu sempre levo a Ana para falar alguma coisa tal, né? E ela fala, tem coisas que a gente melhor nem mexer, né? Tá rodando? Cara, se você for fazer realmente o que aquecer nisso que está rodando, vai parar. Então, vira realmente aquela questão da necessidade, né? A operação está rodando bem, está gerando bons dividendos, a recuperação está ok, tem dado algumas variações, é normal, né? Então, eu sei que ainda tem gestor que quer o máximo do máximo do máximo, e é nessa hora que realmente gera muita dor de cabeça, né? O que eu falo aquela máxima, né? Mais vale $1 hoje do que $1 amanhã, né? Isso, sem dúvida nenhuma, é o básico, né? O ouro que você deixou de lavrar hoje, você não vai lavrar amanhã. E esse já foi. Você vai lavrar, mas já tem um outro custo, uma outra dor de cabeça, né? Então, é aquela loucura, né? É aquela loucura diária.
mas a gente marca assim uma outra aula, principalmente para falar de geologia e modelamento, cara, assim, acho muito legal, tá? Com certeza, já se sinta novamente convidado. Ano que vem nós precisamos de mais palestra. Ó, revolta. Vamos terminar isso aqui. Você estava usando o fundo branco escrito em preto, que dá impacto. Não vamos fazer o contrário, vamos botar o fundo preto e escrever em branco a letra dos Vingadores, assim, revoltará. Né, ó. Pode deixar. Revoltará 2024, tá? Veio sim, veio sim. E aí, quem sabe já falando de um projeto, né? Vai ser legal. Eu gostaria muito, viu? Já se sinta convidado. Ré, nós temos algumas perguntas aqui. O nosso aluno de doutorado, que também é professor aqui na Federal de Catalão, o Erivan, ele lhe agradece por estar aqui conosco, né? Falou que a palestra foi muito boa. Ele gostaria de saber o seguinte: se você acha que o Brasil está perdendo dinheiro e matéria-prima fazendo a exportação desses minérios ao invés de aplicá-los aqui no país. Tá? Ele Sem fala que dúvida. não é da área mineral, mas ele lembra de algumas especulações a respeito do nióbio, né? Todo mundo ouviu essas especulações do nióbio. E que ao invés de usarmos, estaríamos vendendo a preço de banana. O que você acha disso, Ré? É uma boa pergunta. Qual o nome dele? Erivan. Erivan, boa pergunta, obrigado pela pergunta. Sem dúvida nenhuma, se a gente conseguisse maximizar isso internamente e exportar o produto, né? Não o minério, né? Ou seja, a manufatura, né? Gerar algum bem, né? Ou uma bateria, não sei, né? Lucubrando aqui, maximizar, né? É a questão do ouro. Eu me recordo, isso um parênteses aqui, né? Eu me recordo numa das empresas que eu trabalhei, nós tínhamos um VP de exploração que o cara ele pensava assim bem lá na frente, né? E ele falava assim, cara, você não acha que uma perda de tempo a gente vender a barra? Se a gente vendesse a joia, você acha que a gente ia ganhar mais dinheiro? Pô, claro que ia, né? Mas aí entram outros parâmetros, né? Que não vem ao caso, mas a ideia dele realmente fazia todo sentido, né? E tem uma outra questão que eu acho que é bem relevante, né? No Brasil é permitido você exportar o bullion. Eu acho isso uma sacanagem tremenda, né? Porque você exporta o bullion e a exportação do bullion tem uma tarifa, tem uma taxa, né? Tem um imposto. Se você exporta a barra 99,99 do Tio Patinhas, ela tem uma taxa mais elevada. Então não é interessante você exportar a barra, você exporta o bullion e aí você refina lá fora. E com isso as refinarias, né, brasileiras foram, né, a berlinda, né? Tem agora dois players que estão fazendo um trabalho magnífico, que estão aí buscando instalar uma refinaria, uma ou duas refinarias, não sei, mas é isso que foi dito aí, né? A gente está realmente dando, né? Ou próximo a isso, né? Vendendo num preço bem acessível para esses compradores. Eu acho que essa pergunta que o colega fez, ela é muito interessante, né? Ele até colocou um dos metais, você entrou em outro, né? Ele falou do nióbio, você falou do ouro. Gostaria assim, só de complementar o que você está falando, pensando num outro metal, tá? Não tão Claro. nobre quanto os dois apresentados até agora, eu vou pensar no ferro, tá? E aí, Ah, Erivan, assim, sempre que a gente vai conversar, as pessoas falam da tal da verticalização, né? Vamos verticalizar, vamos fazer no Brasil, mas vamos pensar uma coisa aqui, né? Fazer ferro gusa, ou seja, pegar o minério de ferro e reduzir, tirar o oxigênio, é relativamente simples, o ser humano domina a tecnologia. A gente usa carvão para fazer isso há muito tempo. Depois usamos o coque, mas veja, a Alemanha já tem uma estratégia diferente, está usando o hidrogênio. E a gente consegue fazer o ferro CUSA, né, o pig iron em inglês, sem gerar CO2, né, usando o hidrogênio. E aí vem aquela questão, né, por que o Brasil não entra nessa? Porque nós podemos produzir hidrogênio. Né, nós temos hoje lugares, a gente estava até brincando sobre o calor, né, extremamente iluminados, a gente poderia gerar eletricidade, células fotovoltaicas, ou painéis fotovoltaicos, gerar o hidrogênio e consumir. Mas a questão é, nós sabemos fazer, nós investimos em pesquisa para desenvolver a tecnologia do uso do hidrogênio? Não. Então alguém leva o bônus, é, né? Porque ele pagou o ônus. E aço é uma família de materiais, né? Então cada um que inventa o seu aço vai pedir a propriedade intelectual, vai ter a patente. Então se o Brasil quer fazer isso que está sendo proposto, né, de verticalizar, de desenvolver produtos melhores, tem que investir em pesquisa e fazer aqui.
né? Tem que capacitar a mão de obra, tem que desenvolver a cadeia produtiva. Agora, assim, já que o colega citou o nióbio, isso é uma grande mentira, né? O Brasil não vende nióbio. O Brasil vende ligas de nióbio. Aqui em Catalão, por exemplo, somos o segundo maior produtor de nióbio do mundo. A gente não vende nióbio. A gente vende liga ferro-nióbio. Araxá, lá na CBMM, eles têm 7 produtos diferentes. Lá eles chegam no óxido de nióbio grau metálico. Catalão não vende nióbio grau metálico, né? Mas assim, quando fala que está vendendo preço de banana, cara, o nióbio grau metálico, né, é caro toda a vida. É um produto de high-tech, altíssima tecnologia. E aí o pessoal fala que está vendendo nióbio a preço de banana. Só a nível de curiosidade, hoje eu já não sei mais quanto que estava, mas há um tempo atrás a liga ferro-nióbio estava sendo vendida a $45 o quilo. Que banana cara essa, né? $45 o quilo. Tá bem carinha essa banana. O minério de ferro aí na faixa de $80 a tonelada. Olha que brincadeira, né, Ré? Bem diferente os preços, né? É isso aí. Seguimos. Ré, a professora Maria Rosa, tá professora aqui do IF, Catalão e nossa aluna de doutorado, ela falou que a sua proposta com o Handbag, sua e sua equipe, né, aqui na sua figura, eu cumprimento todos os que participam da Handbag, ela diz o que todos nós percebemos, que a proposta é incrível, né, fantástica. E ela gostaria assim, de entender melhor como vocês fazem a prospecção dos projetos de mineração em andamento. Ela ainda coloca entre aspas a palavra andamento. A de maior potencial, a que tem maior, né, capacidade de oferecer aos investidores. Como os investidores, então, podem se assegurar do famoso lobby que existe nesse mercado? Então, 2 perguntas aí. A primeira, como que vocês fazem a prospecção dos projetos? E depois, aí na sequência, como que os investidores podem assegurar o lobby? Boa pergunta, Maria Rosa, né? Quando nós iniciamos essa empreitada, a gente tinha a convicção que 3 projetos sobre a mesa eram suficientes para a gente fazer o giro dos projetos, né? E entendemos agora que 3 projetos não dá jogo, né? Nós temos que ter mais projetos. Por quê? Esses projetos, eles chegam em diferentes níveis de maturidade. E o principal problema, a principal dor hoje desses projetos chama-se documentação, tá? E não é documentação geológica, tá? É documentação do proprietário, do direito mineral, da localização, às vezes o cara não tem, o superficiário não tem registro, e isso tudo vira uma bola de neve tremenda, tá? Então, como a gente garante isso tudo, né, para não gerar um lobby, como nós buscamos, né, esses projetos, a gente tem uma rede de contato grande, a gente tem feito bastante trabalho de marketing para trazer projetos, tá? Via contatos, via network. Esses projetos chegam para a gente tem o nosso filtro, né? Nós temos uma estratégia para filtrar isso, buscando 80% mais de sucesso, tá? E em cima disso nós temos 3 pilastras, né? O nosso tripé, que é o que a gente busca manter dentro do controle para que o projeto vá à plataforma redondo para que o investidor não tenha dor de cabeça, né? Esses pilares são técnico, ESG, e aí eu somo no ESG, eu trago também já a ANM, tá? E o jurídico, tá? Então, essas 3 pilastras, elas têm que acontecer redondo para que isso tudo chegue à CVM e não gere problema ao investidor. Então, o investidor ele vai entrar no site, ele vai conhecer o projeto, ele vai saber quem que é o gestor do projeto, qual que é a commodity, qual que é o projeto, qual que é o plano de desenvolvimento do projeto, qual é o objetivo. E aí sim que você vai selecionar a opção de investimento e você vai colocar o teu investimento dentro daquele projeto que você selecionou e qualificou, tá? Nenhum projeto que vai subir a plataforma, ela vai deixar de ter um desses 3 itens. É por isso que a gente está já há 12 meses fazendo esse trabalho, tá? Nós temos um participante aqui nessa aula, nessa palestra,
que é um parceiro nosso, que tem um projeto espetacular, tá? Nós visitamos esse projeto na última semana. É um projeto que tem potencial para ser classe mundial, e nós estamos há 4 ou 5 meses, não me falha a memória, discutindo, conversando semanalmente, a equipe toda envolvida, e entendendo qual que é o propósito geral. Então, a gente entende mineralização, a gente entende logística, a gente entende teores, a gente entende quem são os gestores, nós entendemos qual que é o propósito de ESG, onde está inserido, né? Então, assim, não é fácil, né? Essa busca, né? Essa busca por projetos, né? Esse scout, ele tende a ser mais contínuo e natural assim que o primeiro projeto rodar, né? E vai seguir, tá? O que a gente tem, a gente tem a expectativa, né? E a convicção que não vai ser como vender Coca-Cola, tá? A gente sabe disso, tá? Ou água mineral, tá? Ou água com gás, né? Tem gente que não gosta de Coca-Cola, né? Água com gás. Não vai ser simples. Mas quem tiver apetite para o risco e não trabalhar com day trade, né? Ou seja, que querendo comprar hoje e vender amanhã, a handbag traz uma opção de investimento totalmente diferenciada, que pode sim gerar altos dividendos, altos lucros, né? Então, hoje na plataforma, a gente tem minério de ferro, nosso amigo Alan que está aí, nós temos calcário para corretivo, numa região fantástica brasileira, que tem uma grande opção, grandes opções de venda, tá? Nós temos níquel, nós temos ouro, nós temos silício, cobre, cobalto, diferentes níveis de maturidade dentro da plataforma, né? Então, a gente espera que essa virada de ano seja realmente o divisor de águas e a gente tenha 2024 listando entre 4 e 5 projetos para captação, tá? Assim que reservem, né, o 13º, alguma coisa aí do bônus, né, para investir, comprar umas cotas. Agora todo mundo pode ter uma mina de ouro, vamos lembrar disso, né? Muito interessante. E já que você brincou nisso, agora todos podem ter uma mina de ouro. Como é que funciona aí esse passo a passo, então? Vamos supor que tem alguém que está nos assistindo aqui no YouTube e fala, quero investir, né? Como é que são os passos, então? A sequência do processo? Logar na plataforma, tá? Então, acessa o site, cadastra, loga na plataforma, os projetos vão estar lá disponíveis, tá? Então, acessa cada projeto, entende o projeto, né? O que é o projeto, qual que é o objetivo do investimento, quem são os gestores do projeto, qual que é o prazo, né, para essa nota conversível acontecer, tá? E a decisão de investimento passa a ser realmente do investidor. A partir do momento que ele reserva a cota, tá? Isso é um ponto importante. O dinheiro não é debitado automaticamente, tá? Então, se você investe no projeto da Maria Rosa, esse dinheiro, essa cota fica reservada no teu cartão de crédito, e a hora que o projeto atingir 2/3 de reserva de cota, o projeto acontece. E quando ele acontece, aí sim é debitado do teu cartão de crédito. E esse dinheiro não vai para a handbag, esse dinheiro vai para o projeto. A handbag é a plataforma que faz a conexão, e todo trimestre o projeto reporta via plataforma para os investidores os desembolsos e os resultados do desenvolvimento do projeto, tá? Muito bacana, muito legal. Assim, só curiosidade, tá? De novo, não se sinta pressionado de forma De forma alguma. alguma. Como é que está sendo a rentabilidade assim desses projetos mundo afora? Só para a gente ter um panorama, você tem ideia? O André, essa é uma pergunta excelente, cara. A gente busca isso diariamente para entender o mercado. Acontece que crowdfunding na mineração para projetos embrionários, não foi que eu copiei isso do lugar da Europa, não, isso a gente não vê, né? O que a gente vê é um fundo de investimento que tem ali uma cota de 20, 30 mil reais
e no projeto que já está rodando, já tem uma pesquisa, né? É a primeira vez que a gente trabalha com um projeto que está embrionário, com alto potencial, né? A gente não tem um histórico para te falar quanto deu de ganho. Agora, eu tenho um histórico nosso, né? De anos aí de estrada, vendo esse produto acontecer, né? Então, tem projetos aí que estão hoje em produção, não posso dizer quais são os projetos aqui por compliance, mas tem projetos que estavam na gaveta, né, alguns anos atrás, e hoje eles estão operando e tiveram maximização aí de 100 vezes, 70 vezes, né? Tem projeto de ouro que maximizou 70 vezes assim de olho fechado, tá? Né? Que estava lá na gaveta, que foi reconduzido, tá? A gente colocou esforços para um novo entendimento, né? Uma visão fora da caixa, e hoje está valendo aí bilhões, tá? E não é um só, não. Temos vários exemplos disso. Então, quando a gente amarra os números, 74% do subsolo brasileiro a ser pesquisado, 88% dos CNPJs de mineração, micro e pequenas empresas. Essa soma desses números, né, essa soma dessas oportunidades, gera um poço, né, factível de sucesso. Todos vão ser sucesso? A gente sabe que não. É por isso que a gente tem um filtro, por isso que a gente definiu uma estratégia para que somente os melhores projetos que forem colocados dentro do nosso tripé de entendimento possa ir a ser captado, né? Os 3 projetos que estão na mesa hoje, que vão ser colocados à frente, são projetos excepcionais, né? A gente já fez visita técnica, a gente está fechando a questão documental agora, a plataforma acelera junto com o empreendedor, tá? Esse é um ponto importante, né? Não é um fundo de investimento que vai colocar o dinheiro e vai falar boa sorte, tá? A gente vai seguir junto, nós vamos trazer know-how de relatório técnico, de anos de experiência para entender qual que é a melhor configuração para aquela jazida, qual que é o melhor estudo a ser direcionado. Então, para que a hora que o projeto estiver viável, ele possa ser colocado em marcha, né? Então, a gente tem um contato com bons fundos de investimento que sempre falam o seguinte: o ticket que você está buscando é muito pequeno, né? Isso dói, né? Você ouvir o cara falar, não, eu tenho dinheiro. O último PDAC, eu conversei com um amigo de um grande fundo internacional, que ele falou, eu tenho $1 bi para pôr em mineração e eu não tenho projeto viável. Isso dói, né? E você está procurando 10 milhões de reais para fazer um projeto. Então, por quê? Ele não quer saber do risco. Ele falou, eu pago mais, mas eu quero o projeto viável. E é isso que a Redbag está se propondo a fazer, dando a mão para empreendedores que fazem a diferença. Né? Eu vou citar o Alan novamente, que está aqui com a gente. Tá? Fazem a diferença, sangue no olho, né? O projeto de níquel de uma equipe também sangue no olho, né? O calcário para corretivo, uma equipe que o cara é visionário, né? Então, mas calcário é calcário, cara, mas é calcário no meio de uma província agrícola. Entendeu? Eu falo, a sua mina de ouro não precisa ser de ouro, cara. Se você tiver uma jazida de areia vendendo para São Paulo, meu amigo, é só comprar caminhão, cara. Né? Brita e areia, né? Então, a tua mina de ouro não precisa ser de ouro. Né? E afinal, assim, ó, você prefere uma mina de ouro ou você prefere uma jazida de areia vendendo para São Paulo? Cara, areia. Se alguém quiser roubar, rouba essa coisa. Né? Que leve 2 caminhões de areia, não tem problema. Agora, o ouro você gasta para proteger, você gasta para tirar. Então, a tua mina de ouro pode ser de areia. Né? E é isso que a Redbag está se propondo. A gente te auxilia a levar o teu projeto para outro nível, e aqui em cima, quando o projeto estiver viável,
estiver na vitrine global, que é a Handbag, aí, se você quiser negociar, você negocia, né? Só paga o vinho depois, está tudo certo. Fantástico, Ré. Uma outra pergunta aqui, né? Assim, eu estou entendendo que a Handbag pode captar um projeto lá, Greenfields, né? Tá bem no início, um depósito e ir até o desenvolvimento do mesmo, até a maturação do projeto. Então, na verdade, eu queria te fazer duas perguntas. A primeira é tempo, né? A gente sabe que esse início do projeto de mineração não é rápido, tem todas as partes de licenças, né? Aí eu queria que você me falasse um pouquinho assim, da Handbag e o seu relacionamento com a ANM, tá? Assim, como é que é essa parte de pesquisa mineral? Onde que vocês entram? Lá na pesquisa, depois que você já terminou a pesquisa mineral, como é que é essa parte? Boa pergunta. A gente olha muito o tempo que o empreendimento tem para entregar o relatório final, né? Então, o que a gente tem visto é o seguinte, projetos que está faltando 6 meses para o cara entregar o final, não tem uma sondagem, o cara vem procurar a gente. Cara, sinto muito, não dá, né? Não tem o que eu fazer para te salvar. Eu posso te direcionar para alguém que pode fazer um relatório para você, mas eu tenho que a Handbag fazer, né? Então, a gente olha muito tempo, tá? O relacionamento com a ANM a gente está construindo, porque de mesma forma que a ANM, a CPRM, CBPM, as empresas que trabalham com o setor mineral, elas buscam fomentar esse mercado, né? E eles entendem que vários projetos são bons, né? Acabam não vingando, porque não tem esse investimento base, né? Esse investimento para levar o projeto para outro nível, tá? E aí acho que a grande maioria das pessoas que se envolvem com mineração tem essa fissura, né? De ter o projeto para chamar de seu, né? Ou se ainda não teve, ainda vai ter esse desejo, né? Porque é realmente uma coisa diferenciada, né? Então, assim, esse ajuste, né, a gente entende que está sendo construído ainda com a ANM, tá? A gente não tem pretensão de ter variações dentro da ANM para conseguir uma diferença, né? Mas a gente entende que eles, a ANM, o organismo ANM, o organismo CBPM, o organismo CPRM, tem, né, a necessidade de fazer o mercado acontecer. E a Handbag é um organismo para isso. Perfeito. Está se inserindo no ecossistema, né? Isso, exatamente. É o que a gente fala, tem que estar no corredor, né? Você está no corredor, uma hora você vai esbarrar com o lado positivo da coisa e vai seguir em frente. Perfeito. E com relação a, por exemplo, testes metalúrgicos, testes de processamento mineral, você explicou aí bacana sobre a parte da geologia, né? Então a pessoa te procurou, por exemplo, ela está acabando o relatório de pesquisa ou ainda tem um tempinho, a Handbag te ajuda também nessa parte metalúrgica? Sim, a gente tem cada projeto tem o seu plano de ação, né? Cada etapa. Então, a primeira etapa de captação, eu vou tirar o projeto do mapeamento para uma geoquímica e as primeiras sondagens. Ah, legal, isso nós gastamos 3 milhões de reais. Legal. Segunda captação, a gente vai captar 5 milhões de reais. Isso refere-se a X% do projeto, que vai ser distribuído para múltiplos investidores, e nós vamos fazer essa etapa. A etapa de geometalurgia, a etapa de processo, ela vai estar em uma dessas captações, e elas precisam acontecer, né? Densidade, geometalurgia, né? Processo em si, elas precisam acontecer dentro do plano, né? Para tornar o projeto viável. Perfeito. Muito obrigado. Olha só, tiveram pessoas aqui que lhe saudaram, falaram que estavam com problema, como eu te falei aqui no início, com o fornecimento de energia elétrica hoje, tiveram que sair aqui da sua apresentação, mas no finalzinho, tá? Outras pessoas aqui que lhe desejaram todo sucesso, né? Comentam aqui que a iniciativa Handbag, ela tinha que acontecer, né? E que bom que você foi uma das pessoas que trouxe ela para o Brasil e começou essa iniciativa. O Cláudio Menezes, por exemplo,
lhe parabeniza, lhe deseja também uma boa noite. E o Gabriel, tá? Enquanto você ficou falando, o Gabriel ficou só colocando coisa aqui. Eu vou botar também lá no YouTube, né? Para quem está nos assistindo aqui pelo YouTube, podem dar uma olhada aqui embaixo, os links que o Gabriel coloca. Ele colocou aqui o link para o Instagram, colocou o link para o LinkedIn e colocou aqui também, né, que eu vou até ler aqui para ficar registrado. Ele falou que caso alguém queira se inscrever, entre em contato pelo Instagram da Handbag, que é @handbag.invest, né, e também colocou o link aqui da Handbag, que é handbaginvest.com. Então, para todos aqueles que estão assistindo e não viram o chat aqui, o Gabriel, que foi colocando aqui, dando todo o suporte para o Ricardo, tá aqui fomentado e também vamos colocar na descrição do vídeo. Legal. Deixa eu falar uma coisa para você sobre o Cláudio Menezes. Cláudio Menezes é um parceiro de longa data, ele saiu aí, mas depois falar para ele assistir que eu falei bem de você. O Cláudio Menezes foi o profissional que me levou para trabalhar na Paraíba, naquela mina de titânio eumenita. Eumenita, rutilo, zirconita, à beira-mar, né? Eu e Tatiana. Tatiana também está online aí. Tatiana é minha esposa. E o Cláudio Menezes é um cara diferenciado na questão, ele conhece muito sobre mineração. Ele não é engenheiro de minas, ele não é geólogo, ele é engenheiro mecânico, mas conhece muito do sistema. E o Cláudio, a gente é parceiro porque toda vez que ele fala, eu preciso saber alguma coisa sobre geologia, ele mente e vem falar comigo. Então, assim, é um bom parceiro. E conhece muito de processo, não processo geometalúrgico, eu não estou sabendo a palavra, mas sobre planta, conhece muito o assunto. Né? É um bom parceiro. Ele e o Tommy são os responsáveis. Né? Tudo que eu sei de ruim, o Tommy que ensinou, e o Cláudio apoiou um pouquinho. Você citou o Diógenes de Tommy, né? Eu vou deixar aqui também um grande abraço ao colega. Ele está fugindo de mim, porque eu convidei ele para estar aqui dando uma palestra também, sabe? E ele está me enrolando. Então, assim, ele já correu umas 3 vezes. Aí ele veio assim, não vou não, manda os meninos. Aí ele mandou o Nico, que vem semana que vem, tá? Uhum. Mandou o Carlos, que deu a palestra para a gente na semana passada, e mandou o Ricardo, né, que esteve conosco, acho que há 2 semanas atrás. Os vídeos já estão aqui no YouTube. Mas aí ele mesmo, nós estamos tentando pegar o Tommy, mas o Tommy está correndo da gente, sabe? Eu acho que ele não tá querendo dar palestras na internet, né? Ele só quer palestra presencial, online. Você sabe que ele é do conselho da Handbag, né? E a gente conversa com muita frequência. Mas é difícil demais, cara. Né? Às vezes ele vai, principalmente de quarta-feira, quando tem jogo do Palmeiras, vai tentar falar com ele e fala, não, hoje não. Mas é isso. Mas eu também gosto muito dele. Fica aqui um abraço ao eterno mestre, né? O Tom é um cara espetacular, fantástico. Né? Realmente. Somos suspeitos. Sim, somos suspeitos porque somos fãs do colega. Mas, Ricardo, muito obrigado, amigo, por ter aberto aí sua agenda novamente, né? Aceitado o nosso convite. Cara, já fica aqui o convite para voltar. Na próxima a gente vai fazer uma mesa redonda, colocar você e a Tatiana aí para os dois fazerem um bate-bola, tá? E, olha, o programa aqui de doutorado está de portas abertas sempre para você. Vindo a Catalão, venha nos fazer uma visita, tá? Você será sempre o nosso convidado de honra aqui. Muito obrigado, amigo. Obrigado. Eu preciso criar coragem para esse doutorado. Eu já estou careca, já não tenho mais esse cabelo para perder, mas enfim. Obrigado. Valeu. Obrigado pela oportunidade. Já que você tocou no assunto, aí você não pode falar que perdeu os cabelos pelo doutorado, tá vendo? Já pode encarar o doutorado então, tá? Quem sabe? Pessoal, para vocês que ficaram conosco aqui até o final, muito obrigado, tá? Deixem o seu like aqui, prestigiem o serviço da Handbag, vão lá nas redes sociais conhecerem e voltem sempre para ficar conosco. Valeu, tchau. Valeu, muito obrigado, pessoal. Boa noite. Tchau, Ré. Até mais. Tchau. Valeu, né? Tchau.